Então, trazendo aqui a artéria, falar da artéria móvel, a gente ficou no impasse, eu e Tânia. Tânia, eu acho que a artéria móvel não é muito bom o nome, né? Artéria móvel, que parece que a artéria sai do corpo. Então, a gente ficou nessa criação de nome e aí virou Por Dentro do Sangue com Arte e Ciência. Apesar de ser uma artéria ou uma veia, dependendo da temática, a gente transporta para a veia, mas é a analogia de estar dentro do sangue que vai tomar conta do projeto. Então, o que corre nas artérias e veias e o que circula no sangue? São as duas perguntas-chave do projeto, assim, para já ir pensando assim, o que será que passa lá dentro? E o que acontece na corrente sanguínea após a entrada do parasita Trypanosoma cruzi? Então, essa foi a temática da artéria no Expresso Chagas, foi a fase aguda da doença de Chagas. Eu precisei de bastante ajuda dos biólogos para conseguir chegar lá, mas foi. E é isso. Agora a gente vai para a artéria, que, mais uma vez, trazendo aqui o nome Por Dentro do Sangue com Arte e Ciência. Eu faço uma brincadeira, né, do mergulho em universo microscópico, porque eu trago muita questão da imersão. Então, a gente traz um modelo sonográfico para apresentar o interior de um vaso sanguíneo. Esse é um jargão já que eu uso, é um modelo sonográfico que representa o interior de vaso sanguíneo. Então, toda vez que me perguntam o que é artéria gigante, é essa frase que eu vou dizer, porque já traz um pouco, evocar a imagem de entrar num vaso sanguíneo, que seria isso. Né? A ideia é contribuir para a comunicação e a educação e comunicação científica e abordar conhecimentos ligados à temática sangue, doenças cardiovasculares e promoção da saúde. Esse é o objetivo do projeto Por Dentro do Sangue com Arte e Ciência. Então, a gente, né, trabalha muito nesses 4 pontos, que é comunicação, conhecimento, jogos e imersão. Já já a gente chega nos jogos. Na imersão, a gente vai ver, né, e falar que é importante a gente ter essa questão arte-ciência bem na nossa cabeça, que ciência e arte ou arte-ciência não é só pegar um conhecimento científico e usar alguma coisa da arte para mostrar, massinha ou pintar. Na verdade, é fazer as duas coisas ao mesmo tempo e o tempo todo, enquanto a gente está falando de ciência. Eu acho que esse é o importante pensar. Né? E na artéria, principalmente, eu trago 2 conceitos assim, principais, as 13 categorias que vocês já viram, a gente vai vê-las aqui também, e o isomorfismo, né? Porque a gente trabalha muito com forma, com tato, com visual, com analogias. Então, enquanto você configura a forma visível do conteúdo para você poder encontrar sentido através da expressão visual, você está praticando o isomorfismo. É o que a gente faz bastante na artéria, nas 2 atividades, tanto na de imersão quanto na de massinha, que a Tânia mostrou. As 13 categorias, ela coloca, às vezes, a gente para poder analisar algum conteúdo. Dentro das 13 categorias, eu acho isso muito difícil, e uma coisa que me facilitou muito fazer essa análise foi dividir entre mental e imaginário e ação e prática. Eu acho que, às vezes, isso se mistura, mas, de muitas formas, para mim, eu vejo as 13 categorias, o mental e o imaginário, dentro das 9 aqui, que eu representei. Então, observar e registrar, evocar imagens, abstrair, reconhecer padrões, formar padrões, estabelecer analogias, pensar com o corpo, ter empatia e pensar de modo dimensional. De muitas formas, você está fazendo isso dentro da sua mente. Às vezes, você está ali parado, observando uma coisa e você está trazendo todas essas categorias. E as categorias da ação e a prática. Então, você forma padrão, você começa a partir para o campo da ação, você modela, você brinca, você transforma, e você sintetiza, às vezes, no mental, mas muitas vezes também o mental ele parte para uma ação. Como eu vou fazer isso? Você começa a pensar em como fazer, em por que fazer, e aí eu dividi nesses 2 modelos. E aí a gente vem para modelos e possibilidades. Então, quando você constrói um modelo cenográfico, né, quando você está falando de cenografia, é você tornar um assunto, uma narrativa palpável, é você possibilitar que a pessoa visualize o que está, às vezes, apenas no imaginário na sua cabeça. E uma arte-instalação, ela possui essas características que são essenciais, que é ser representada, vivenciada e repetível. Então, é importante pensar que o que eu fiz de um jeito, outra pessoa pode fazer de outro, contanto que ela consiga encontrar ressignificação dentro daquela narrativa. E a questão das dimensões da cenografia eu acho muito bacana, porque você traz a realidade dentro de outras dimensões da fantasia ou da imersão, ou né, da dimensão virtual, que a gente vai ver um pouco. Então, dá para você brincar entre tempo, espaço, realidade, fantasia, o tempo todo, e isso eu acho que é um ganho muito grande
quando a gente vai trabalhar uma questão como a doença de Chagas com o público. E aí, como eu falei, a gente vai ver um pouquinho a questão do virtual, como eu trouxe esse virtual para a artéria, e mais um pouco à frente eu vou falar disso. Então, aqui eu trouxe um pouco do que foi o pensar em criação e construção da artéria. Tem que ser um ambiente modulável, então, se a gente quiser falar de temáticas diferentes, ele tem que montar e desmontar em módulos, né? Vai desmontar e desmontar muitas vezes, então tem que ser um material resistente que permita essa desmontagem e montagem. A manipulação dos materiais, é importante que o público possa tocar, é importante que o público possa pegar, ele possa se sentir parte daquilo de alguma forma. Então, ele vai manipular. Então, os materiais eles têm que ser duráveis. Flexibilidade versus peso versus durabilidade. Então, são 3 coisas complicadas da gente colocar no mesmo modelo cenográfico, mas eu fiz melhor que deu. Então, aqui foi a primeira maquete que eu fiz, a ideia ainda era fazer ela com varetas de barraca, foi a primeira imagem que eu coloquei na minha cabeça. Eu gostava muito de acampar, então não foi muito difícil essa imagem, mas rapidinho ela foi desconstruída, porque vareta de barraca você comprar avulso é muito difícil, ela quebra muito fácil, ela arrebenta o elástico que tem dentro. Então, na questão da montagem e desmontagem constantes, a vareta ficou bem viável. E aí, como eu disse, eu e o Eric juntos, a gente começou a montar quais materiais a gente ia poder comprar para a expedição, como que a gente ia montar os vagões, e dessa montagem dos vagões a gente teve a ideia também de como fazer a estrutura da artéria de PVC. Né? Eu montei e desmontei esse PVC muitas vezes para eu chegar nessa planta, até porque no começo eu queria uma estrutura circular, então eu brinquei muito com aquelas tubos e conexões, até eu conseguir entender que ela teria que ser quadrada e consegui chegar aqui. Então, aqui nesses vermelhinhos são as conexões que eu usei. Então, a conexão T, aquela conexão joelho, né, que a gente chama para poder fazer o circular da artéria. E o piso, que eu coloquei aqui, que é o piso modular, que é aquele piso que a gente vê muito em lojas de material de construção. Eles costumam apoiar os materiais de construção nesse piso. A lona também foi um quesito bastante pensado, porque a gente queria que causasse essa sensação de imersão. Então, a lona de acampamento ela foi excluída por conta disso, porque ela é fina, passa luz, passa som. As conexões e o PVC, como eu falei. E a iluminação, como a gente fala de imersão, a gente fala de mudança de iluminação, isso é muito importante. Então, mais uma vez, trazer uma iluminação que coubesse dentro da artéria e que permitisse um ponto de energia só, talvez bateria, dependendo do lugar onde a gente estivesse. Essa aqui é a estrutura inicial que eu fiz. Como eu falei, eu tentei fazer ela circular de várias formas, mas a física não me permitiu, né? As leis da física disseram que para você poder ter a distribuição de peso, ela precisa ser quadrada. Então, por fim, eu coloquei, né, esse macarrão de piscina aqui, ó, por dentro dela para dar essa ilusão de circular, mas a estrutura em si é quadrada. Então, o piso ele é montado, né, ele é encaixado um no outro e com as conexões do PVC encaixadas dentro dele. E aí, o PVC encaixa nessas conexões que tem no chão. Depois, a lona foi cortada, foi pintada. Cada pedacinho dela aqui é desenhado com uma célula do lado da outra, formando o tecido endotelial, e pintada com uma tinta fluorescente. E aí, para fixar essa lona no PVC, eu preguei um ilhóis a cada 10 centímetros de lona. Vale ressaltar aqui que são 8 metros da lona para ela poder circular essa estrutura. Né? Então, são 3 lonas de 8 metros para você ter uma estrutura aqui de 3,5 metros de comprimento. E depois a gente encaixa essa lona através dos buraquinhos feitos pelo ilhóis com a abraçadeira plástica, né? Que ela pode ser colocada e depois recortada, né? Quebrada no final do evento para desmontar a artéria. E aí a construção dos elementos, a maior parte dos elementos foi feita de papel machê, são os 5 tipos de glóbulos brancos. Então, a gente trouxe a questão microbiologia um pouco mais trabalhada, mas não necessariamente ela vai ser trabalhada dentro da artéria. A ideia é mostrar que a gente tem elementos diferentes lá dentro. Aqui já foi a mudança, né, do isopor para o papel machê. Eu achei que funcionou melhor a nível de resistência. E foram feitos com materiais, assim, miçanga, bolinha, quadradinho, tudo que eu tinha em casa, a maioria, eu comprei mesmo, foi a bola de isopor e o tecido. O tecido é um tapete, né, um tapete felpudo, eu fiquei procurando
em lojas de tapete, até eu achar um pelinho que me agradasse, que não caísse tanto. E aqui são as hemácias, a construção das hemácias também em papel machê. Esse papel machê, para construir as hemácias, eu demorei para chegar nessa textura, porque ele estava ficando muito grosseiro, então eu achei uma forma de fazer com papel higiênico, que eu achei que funcionou muito bem. Papel higiênico batido no liquidificador com jornal. E os parasitas Trypanosoma cruzi, feitos da mesma forma com papel machê, mas eu queria que eles ficassem mais flexíveis, porque eu imaginei do público querer pegar, né? Porque como as outras oficinas mostravam só no microscópio, eles podiam querer, né, mexer mesmo. Então, eu coloquei uma massinha elástica aqui, uma massa plástica elástica, para eles poderem, literalmente, amassar o parasita se quiser, porque dá. As moléculas eu fiz com bolinha de isopor, então elas são as mais frágeis, porque dá para desmontar, porém são bolinhas, o custo delas não é muito alto, e o mais trabalhoso mesmo é montar, então se destruir a gente monta outra vez e leva na próxima ação. E as moléculas eu coloquei algumas, não são todas que entram o tempo todo, mas as que entram principalmente é a molécula de glicose e a glicina, que aí a gente faz uma analogia com a alimentação, né? O que passa dentro do sangue quando a gente se alimenta, facilita bastante trazer o conteúdo para o público. E aqui é um modelinho de vírus do COVID, gasta mais ou menos 2 a 3 horas para montar, então é uma coisa que tem que ter um planejamento prévio, necessita de ponto de energia, e um ar-condicionado para ventilação. Isso a gente descobriu depois que a artéria já tinha sido produzida, que a lona abafa. Apesar de ter várias vantagens, ela esquenta o ambiente, principalmente com calor humano. Então, houve a necessidade desse ar-condicionado, o equipamento que vai. Então, aqui eu trouxe essa imagem para mostrar a estrutura desmontada. Então, aqui é o piso modular. Eu encaixei a estrutura aqui numa lixeira antiga, mas dá um pouquinho de trabalho para carregar. A gente está arrumando novas formas de transporte. Aqui vai a lona e a estrutura de PVC, né? A estrutura geral está aqui dentro. 4 malas, 3 malas são as principais para montagem, 2 delas têm os elementos que eu mostrei para vocês, elementos plásticos, hemácias, glóbulos brancos. A outra carrega fiação, iluminação e outros materiais para montagem, mais de ferramentas. E uma mala aqui está com a atividade de massinha. Então, primeiro a gente monta o piso, depois encaixa a estrutura de PVC, depois vem a lona, prendendo aqui junto com a braçadeira plástica para ela poder ficar fixada. Essa do meio aqui tá sem ela de propósito, né? Ela é a última a ser colocada e ela não é fixada. Então, se tiver alguma situação, alguma emergência, alguma criança brincando, alguma pessoa entrou em pânico, essa lona sai, então fica mais fácil da pessoa alcançar a saída sem ter que ir para as pontas, apesar de ser pequeno, mas a gente evita algum acidente. E aqui ela montada, esteticamente falando, do lado de fora, como ela fica. Então, a gente tem algumas fotos bem legais que foram tiradas no Expresso Chagas. Essa aqui já foi de uma atividade em Niterói. Então, ela já foi montada e remontada em alguns lugares. Aqui também é do Expresso Chagas. Alguns elementos aqui já foram modificados, igual as plaquetas. Elas ficaram mais amarelinhas, ó. Aqui no Expresso ainda estavam mais esbranquiçadas, mas estavam se confundindo com os outros elementos. Aqui é para mostrar uma escala de tamanho, né, de como fica o pessoal lá dentro. No Expresso ela estava um pouquinho mais baixa, as pessoas às vezes batiam a cabeça no teto, então a gente aumentou um pouquinho a altura. E disso, do espaço físico, a gente transformou em visual e virtual. Como fazer isso? Físico, visual e virtual, né? Primeiro que a gente pensou, principalmente nesse momento de pandemia, em manter o projeto, divulgando ele, né? Outras formas de comunicação para o público, porque a pandemia mostrou muito isso para a gente, novos alcances, né? Transpor essa linguagem em mensagens visuais, que era bem difícil, porque uma coisa é você entrar, imergir, ter toda a sensação, outra coisa é você só ver e tentar trazer a imersão através do visual, né? Então, para isso, eu criei 3 ferramentas principais, né, que aos pouquinhos eu vou tentando aprimorar e ampliar, que é um website, uma visita virtual e alguns jogos para tentar trazer essa questão do lúdico, que a gente tem ela um pouco melhor na prática do que no virtual. Então, aqui eu trouxe só algumas imagens do site, né? Ele tem 5 espaços principais, então, primeiro, a entrada dele, que traz um pouquinho essa questão da imersão, as cores são feitas para isso, ele
às vezes eu estou trabalhando no site, eu olho para uma parede branca, chega a doer minha vista de tanto vermelho que tem ali, então a ideia é dar uma imersão mesmo. A gente apresenta, então, o que é a instalação. Eu trago dentro do site uma escala de tamanho, porque quando a gente está com o público presencial, a gente fala que a artéria ela não está em escala de tamanho, então o tamanho de uma molécula comparado ao tamanho de uma hemácia, de uma célula ali, é completamente, né, absurdo, não está correto, então a gente traz aqui uma escala de tamanho para tentar dimensionar isso para o público, quando a gente não pode estar presente com ele, né? Tem uma área para falar de micro-organismos, e aqui é uma área só para inspiração, que foi a artéria gigante. É um modelo também de vaso sanguíneo construído lá no Espaço Ciência Viva. Ele fica aqui no Rio de Janeiro. É um museu de ciências, um dos primeiros museus de ciências do Brasil. E essa artéria lá do Espaço Ciência Viva, ela tem 8 metros e ela é fixa, ela não passeia. E isso me incomodava um pouquinho, o fato dela ser fixa. Ela permite muito mais conteúdos a serem trabalhados, mas, ao mesmo tempo, né, tem uma certa restrição de público. Então, a minha ideia com a artéria móvel foi que essa restrição fosse um pouco minimizada, levando ela para outros lugares. Aqui é a visita virtual. Então, eu tentei de todas as formas fazer essa visita sozinha, mas eu descobri que não tem como, não é muito fácil, porque a gente precisa de uma câmera, um equipamento específico, que é uma câmera 3D. Ela dá a volta, assim, essas marcas no chão, como vocês podem ver, essas bolinhas, é cada lugar onde a câmera ficou e tirou a foto. Então, ela pega a estrutura de todos os ângulos possíveis, né? Mas foi contratada uma empresa para isso, e a empresa conseguiu fazer um trabalho bem bacana. A gente fica refém um pouco quando contrata uma empresa, né? Porque eles mudam algumas coisas e a gente tem que se adaptar. Aqui tem a possibilidade de ver o óculos 3D. Eu via antes, agora precisa de um programa que é de uma empresa associada a essa empresa, então a gente já não consegue ver pelo óculos do Google, por exemplo, que é gratuito. Mas tá aí a visita, dá para ter uma ideia do espaço que a gente tem dentro da artéria, mesmo quando a pessoa não pode ir. Aqui a gente mostra um pouquinho o que é a página, né, onde apresenta os elementos. Então, como a gente está dentro do site, como a gente não tem como explicar para o participante, como a gente não sabe se ele vai ler o que está na visita virtual, a gente traz a possibilidade dele conhecer um pouco mais nessa página. E como está à distância também, não temos como fazer atividades práticas, eu tentei criar alguns jogos, né, que trouxessem essa brincadeira. Então, aqui a pessoa pode tentar construir um modelo de sangue, né, só que virtual. Não é a mesma coisa da massinha, que permite você construir o que quiser, ela é plástica, né? Então, não fica limitado aos modelos que eu apresento, mas é uma possibilidade. Eu tentei fazer com que as pessoas enviassem, mas eu tive, acho que, 5 respostas só, então também não tivemos muito sucesso nisso, mas está disponível. Um jogo da memória, então a ideia é só associar o visual que tem dentro da artéria, né, com o que está no site. Então, a identidade visual, eu tentei bastante preservar ela no virtual. E aqui a gente apresenta o jogo Aventura na Veia. O jogo Aventura na Veia, ele também foi muito de tentativa e erro, muito erro, e ele ainda está em fase de construção, mas esse foi o que deu mais certo. E a analogia é um glóbulo branco, né, que vai circulando dentro de uma veia e matando o vírus e parasita que ele encontra pelo caminho. A ideia desse jogo não é apresentar conteúdo, mais uma vez, é só trazer a representação visual e sonora, porque dentro da artéria, esse som que vocês estão ouvindo no jogo, ele é colocado dentro da artéria também para a gente ambientar o participante. Então, eu também trago ele no jogo. Foi me recomendado que não colocasse som na visita virtual para não atrapalhar o participante. Então, eu não coloquei na visita virtual, mas eu coloquei no jogo. E aqui eu vim falar um pouco de possibilidades. A Tânia já apresentou um pouco essa artéria, né? Eu falei bastante sobre o que dá para ser feito no modelo cenográfico de imersão enorme, mas eu não tenho como fazer um modelo cenográfico de imersão enorme. Eu não posso falar de sangue, eu posso falar de sangue do jeito que eu achar que eu consigo. Então, essa estrutura de artéria aqui, por exemplo, ela foi feita de bambolê. Bambolê, EVA e TNT. Aqui a temática era a aterosclerose. Então, a gente fez uma placa de ateroma, tinha algumas bolas de isopor grandes assim, e um buraco aqui dentro. Então, eu coloquei umas bolinhas da mesma cor das bolas de isopor aqui, amarela e azul. Então, se a pessoa colocasse azul, a gente estava falando do colesterol bom. Se a pessoa colocasse o amarelo, a gente estava falando do colesterol ruim. Essa placa de ateroma ia aumentando, impedindo a passagem do sangue.
E aqui eu mostrava junto com o computador, não sei se vai dar para vocês verem daí, mas é uma lâmina de sangue, tem um monte de hemácias aqui sendo mostrados. Então, dá para a gente tentar fazer algo, né? E a criação do site, por exemplo, falar do virtual junto com uma artéria dessa já possibilita um pouco dessa experiência de imersão, mesmo que não seja, né, a imersão real, a gente pode fantasiar ela de alguma forma com outros elementos, se não for possível fazer uma artéria móvel gigante. Aqui são as possibilidades para a oficina. Então, no Expresso Chagas, eu tive a ideia de fazer essa oficina de modelo monte sua artéria com massinha. Então, eu entregava uma cartolina cortadinha assim, falava que isso aqui era uma veia. Ela é como se fosse um rolinho de papel higiênico, mas cortado aqui no meio. E a pessoa tinha ali massinha de diversas cores, ela podia representar, né, o que ela quisesse. Aqui foi a atividade de doação de sangue, lá em Niterói, que a gente fez. E a única regra que eu coloquei nessa atividade é porque eu queria também algum resultado deles, entender o que eles estavam vendo e entendendo daquilo, era que tivesse um título. O resto eles podiam fazer do jeito que quisessem. Então, aqui, por exemplo, né, Sangue por Nós, o título que eles deram. Então, a gente vê bastante conceitual das pessoas como resposta, depois de entrarem na artéria. Né, aqui no caso do parasita, né, que foi do Expresso Chagas, o título foi Parasita Perigoso. Então, né, dentro do título a gente vê que está conseguindo, a atividade como um todo, o Expresso como um todo está conseguindo, né, trazer um pouco o conteúdo para a população acerca do parasita. Outra atividade que eu fiz que funcionou legal também foi moleculando. Os alunos entraram na artéria e gostaram muito, mas era uma turma de 70, foram só 9 que entraram. E aí eles falaram para os outros, e o que eles mais gostaram foi das moléculas, porque as moléculas brilhavam dentro da artéria. Então, eles ficaram alucinados assim, com as moléculas. Então, eles convidaram a gente para ir à escola falar com os outros 70 alunos, mas a artéria estava montada em um outro espaço, não dava para levar. Então, eu levei só as moléculas. Aí, eu dei para eles, cada um, né, um papel com a molécula de glicose, desenhada aqui, né, e um monte de bolinha, representando o oxigênio, carbono e o hidrogênio. E aí, eles foram tentando montar do jeito deles. Tiveram várias moléculas, teve uma molécula toda reta, eles fizeram em fileira, né, um em cima do outro, mas eles não desistiram de brincar com as bolinhas, com os palitinhos e com a formação de molécula. Foi bem bonitinho. Então, é uma outra possibilidade, brincar com os elementos, não só moléculas, né? Poderia ser plaqueta, poderia ser, enfim, coagulação, a gente poderia criar várias ideias para brincar com os elementos e trazer um pouco essa questão do lúdico e da ciência junto. E aqui eu trouxe uma nuvem de palavras com as palavras dos títulos que foram apresentados no Expresso. Então, eu peguei as palavras principais dos títulos do Expresso Chagas, daqueles modelos de massinha, fiz uma nuvem, tirei, né, as palavras de, que, com, e esse foi o resultado. E aí eu peguei essas palavras principais que aparecem aqui para a gente: sangue, parasita, vida, arte, defesa, Chagas, saúde e nosso, para propor uma atividade para vocês, né? Essa atividade pode ser entregue depois, que eu sei que eu estou bem em cima do tempo. É só uma proposta, ela não tá, Tânia? A ideia dela é que ela seja prática interativa, que ela tenha duração de 10 a 15 minutos, né? Que é o que a gente tem muitas vezes, apesar de algumas atividades durarem 1, 2 horas, às vezes o participante está lá com a gente mesmo só durante 15 minutos, né? Abranger todos os tipos de público, pensar que todos os tipos de público são realmente todos os tipos de público, porque às vezes a gente tem a noção de que todos os tipos é uma coisa e na verdade é outra, né? Públicos que às vezes não falam, público que né, às vezes não olham para você enquanto você está falando. Então é importante pensar em todo mundo. Custo moderado, custo vai ter, isso a gente não tem como fugir, vai ter um custo para fazer a atividade, mas que esse custo ele seja viável e reproduzível, né? Então é possível replicar essa atividade? E possibilitar a aplicação em qualquer espaço. Isso é muito importante. E que o público não precisa de um conhecimento especializado, né? Prévio ele sempre vai ter, mas especializado não necessariamente, né? Para poder realizar essa atividade. E, né, como temática-chave dessa atividade é o conjunto dessas palavras aqui. Então, sangue, parasita, vida, arte, defesa, Chagas, saúde e nós. Eu fiz essa escolha mesmo, ela foi condicionada pela minha experiência vivida no Expresso Chagas, lá de Minas, porque esse nosso aqui principalmente,
né? Você sai de um ambiente de pesquisa como a Fiocruz e você chega nas cidades endêmicas, e a realidade que a gente tem é muito diferente da nossa, mas, ao mesmo tempo, somos pessoas, somos todos nós que estamos vivendo isso de alguma forma. Então, eu incorporei esse nosso para mim. É o que me motiva a fazer o Expresso Chagas e a montar e desmontar a artéria todas as vezes que a gente puder. É isso, gente. Obrigada, e qualquer dúvida e qualquer coisa, estamos aí. E eu trouxe uma frase assim para finalizar, que é: a arte começa onde a imitação acaba. Então, reproduzir algo não necessariamente é imitar algo, né? Cada um vai ter seu jeito de fazer, seu jeito de pensar, seu jeito de perceber, e isso é arte.